As luzes fluorescentes acima do restaurante zumbiam como vespas morrendo, lançando um brilho amarelo doentio sobre as cabines de vinil rachadas e balcões manchados de gordura. Meus pés gritavam dentro dos meus tênis gastos, o mesmo par que eu estava usando por 8 meses agora, preso com fita adesiva e pura força de vontade. O cheiro de café queimado e bolo de carne de ontem grudava no meu uniforme. Um vestido rosa desbotado que não abotoava mais sobre minha barriga inchada, 7 meses grávida. E eu ainda estava aqui, ainda em pé, ainda fingindo que tudo ficaria bem. Eu pressionei uma mão contra a parte inferior das minhas costas doloridas, a outra equilibrando uma bandeja de pratos sujos que pesava quase tanto quanto o segredo que eu carregava. O bebê chutou forte bem contra minhas costelas, e eu tive que parar, respirar através da pontada aguda de desconforto. Ninguém notou. Eles nunca notaram. Para os caminhoneiros e retardatários da noite que frequentavam o restaurante 24 horas da Mel, eu era invisível. Apenas mais uma garçonete com um crachá e um sorriso forçado. Pedido pronto, Sofia. A voz ranzinza da Mel cortou o barulho dos pratos. Eu arrastei-me em direção à janela da cozinha, meus movimentos lentos e desajeitados. O bebê havia descido mais nesta última semana, pressionando minha bexiga, tornando cada passo uma negociação cuidadosa. Eu estava exausta de uma forma que o sono não podia consertar. Exausta nos meus ossos, na minha alma, nas partes de mim que costumavam acreditar em contos de fadas e segundas chances. O ar da noite, além das janelas embaçadas do restaurante, era denso com a umidade de agosto, pressionando contra o vidro como algo vivo. A chuva estava ameaçando a noite toda, o céu roxo e inchado. Através do meu reflexo na janela, eu mal me reconhecia mais. Olheiras sombreavam meus olhos. Meu cabelo outrora vibrante, ruivo acobreado, pendia mole em meus ombros. Eu parecia um fantasma da garota que eu costumava ser. A garota que ele costumava querer. Eu afastei o pensamento antes que pudesse criar raízes. Pensar nele, em Dante, era como pressionar uma contusão que nunca cicatrizava. 7 meses desde que eu fui embora. 7 meses desde que eu descobri o que ele realmente era. 7 meses de silêncio. A campainha acima da porta do restaurante tocou. Eu não olhei para cima, apenas peguei a cafeteira e me dirigi ao novo cliente. Minha saudação praticada já se formando em meus lábios. Bem-vindo ao Mel's, café para começar. As palavras morreram na minha garganta. O tempo fraturou-se. Os sons do restaurante, o chiado da grelha, o tilintar dos talheres, o murmúrio de conversas cansadas desvaneceram-se em ruído branco. Meu coração parou, então começou novamente, rápido demais, forte demais, batendo contra minhas costelas como se quisesse escapar. Dante Moretti estava a 1 milésimo de distância. Ele parecia exatamente o mesmo. Exatamente como o homem que assombrara meus sonhos e pesadelos em igual medida. Alto, devastadoramente bonito, com cabelos escuros penteados para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Maçãs do rosto afiadas, uma mandíbula que poderia cortar vidro, e aqueles olhos escuros impossíveis que uma vez me olharam como se eu fosse a única coisa em seu mundo que importava. Mas não era só ele. 2 homens o flanqueavam como sombras. Um era construído como uma montanha, com uma cicatriz correndo pela bochecha esquerda. O outro era mais magro, mas não menos perigoso. Sua mão repousando casualmente perto de seu quadril, de uma forma que fez meu estômago apertar. Guarda-costas, claro, porque Dante Moretti não ia a lugar nenhum sem proteção. Ele usava um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais do que eu ganharia em um ano, sob medida para seus ombros largos. Um Rolex pegou a luz em seu pulso. Tudo nele gritava dinheiro, poder, perigo. Ele parecia ter saído de um daqueles carros pretos elegantes em que eu o tinha visto partir.
O tipo com janelas à prova de balas e motoristas que sabiam como fazer problemas desaparecerem. Isso estava errado. Isso estava tudo errado. Dante não comia em lugares como o Mel's. Ele tinha chefes particulares, restaurantes exclusivos, coberturas com vistas que faziam meu pequeno apartamento parecer uma caixa de sapatos. O que ele estava fazendo aqui neste restaurante gorduroso na beira do nada? Seus olhos encontraram os meus. O mundo inclinou-se. Eu observei o reconhecimento atingi-lo como um golpe físico. Seu corpo inteiro ficou rígido. Aqueles olhos escuros se arregalaram, então caíram inevitavelmente, inexoravelmente, para o meu estômago, para o inchaço maciço da minha barriga que meu uniforme não podia esconder, que nada podia esconder mais. A cafeteira escorregou dos meus dedos sem força. Ela se estilhaçou contra o chão de linóleo em uma explosão de vidro e líquido escaldante. O estrondo ecoou através do silêncio repentino. Todos estavam olhando agora. Mel enfiou a cabeça pela janela da cozinha. A mão do guarda-costas montanhoso moveu-se mais perto de sua arma. Mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de ficar ali congelada enquanto o rosto de Dante se transformava de choque para algo mais escuro, mais possessivo, mais perigoso. Sofia. Meu nome em seus lábios era uma carícia e uma ameaça. Sua voz, Deus, sua voz rolou sobre mim como fumaça e uísque, rica e escura e totalmente imponente. A mesma voz que sussurrara promessas no escuro. A mesma voz que dera ordens que eu mais tarde soubera que terminavam em sangue. Ele deu um passo em minha direção. Eu dei um passo para trás, meu tênis rangendo em vidro quebrado. Não. A palavra saiu menor do que eu pretendia, mais fraca. Eu odiava como minha voz tremia, como minhas mãos tremiam, enquanto as pressionava protetoramente sobre minha barriga. O bebê chutou novamente como se sentisse meu sofrimento. A mandíbula de Dante apertou. Seus olhos, aqueles olhos que não perdiam nada, rastrearam cada detalhe, o uniforme desbotado, os sapatos com fita adesiva, a maneira como eu estava ligeiramente curvada, favorecendo meu lado esquerdo, onde minhas costas doíam mais. As olheiras, a exaustão que eu não conseguia esconder. Algo piscou em seu rosto. Fúria, talvez, ou dor. Com Dante, era sempre difícil dizer. Ele mantinha suas emoções trancadas atrás de paredes de aço, apenas me deixando ver o que ele queria que eu visse. Você está grávida, não uma pergunta, uma afirmação. Plana, controlada. Mas eu ouvi a tempestade por baixo dela. Eu levantei o queixo e encontrei algum fragmento do orgulho que eu costumava ter. Observador. Há quanto tempo isso importa? Há quanto tempo, Sofia? Cada palavra era precisa, cortada. O tom que ele usava ao dar ordens aos seus homens. O tom que fazia criminosos endurecidos recuarem. 7 meses. A verdade escapou antes que eu pudesse pará-la. Eu o observei fazer as contas. Observei o momento exato em que ele percebeu. Suas mãos se cerraram em punhos ao lado do corpo. Um músculo saltou em sua mandíbula. O guarda-costas montanhoso se moveu nervosamente. Até ele podia sentir o perigo irradiando de Dante como o calor de uma fornalha. Meu. Outra afirmação. Absoluta. Inquestionável. É meu. Sua voz caiu para algo letal. Todo instinto gritou para eu mentir, para me proteger. Proteger este bebê do mundo em que Dante vivia. Um mundo de violência e dinheiro sujo, de inimigos e traições, de segredos que matavam. Mas eu nunca fui boa em mentir para ele. Ele sempre foi capaz de ver através de mim. Sim, a palavra mal saiu dos meus lábios. A temperatura no restaurante caiu. Dante ficou absolutamente imóvel. O tipo de imobilidade que precede uma explosão. Seus olhos se transformaram em gelo negro.
Você está carregando meu filho por 7 meses e não me contou. Eu fui embora por um motivo, Dante. Que motivo poderia? Você matou alguém? Minha voz falhou nas palavras. Eu te vi. Eu vi o que você fez com Marco. Marco, seu ex-associado, o homem que havia roubado dele, o traído. Eu havia entrado no armazém de Dante procurando por ele, querendo surpreendê-lo com a notícia de que eu estava grávida. Em vez disso, eu o encontrei de pé sobre o corpo quebrado de Marco, sangue em seus nós dos dedos, morte em seus olhos. Eu tinha corrido, arrumado uma mala e desaparecido na noite, levando nada além das roupas do meu corpo e do bebê crescendo dentro de mim. Eu pensei que tinha sido cuidadosa, pensei que tinha coberto meus rastros, mas Dante Moretti não soltava o que lhe pertencia. E eu acabara de confirmar que este bebê, o bebê dele, pertencia a ele também. Precisamos conversar. Ele deu outro passo mais perto. Não temos nada para conversar. Eu me abaixei, encolhendo-me com a fisgada na minha parte inferior das costas e comecei a pegar os pedaços maiores de vidro quebrado. Minha mão tremia tanto que os cacos chacoalhavam uns contra os outros. Sofia, você precisa sair. Eu não olhei para ele. Não podia. Se eu olhasse para ele, eu me lembraria. Eu me lembraria de como era ser amada por Dante Moretti. De ser querida, protegida, adorada antes que eu aprendesse o preço dessa proteção. Não vou sair sem você. A certeza em sua voz gelou meu sangue. Foi por isso que eu fugi. Esta convicção absoluta de que ele era meu dono, de que eu era dele para comandar, dele para manter. Dante não pedia, ele tomava, ele reivindicava, ele possuía. Mel apareceu com um esfregão e uma pá de lixo. Tudo bem aqui, Sofia. Eu abri a boca para dizer não, para pedir a ele para chamar a polícia. Mas o que eu diria? Que meu ex-namorado era um chefe da máfia, que eu estava carregando o bebê dele, que eu havia testemunhado um assassinato. Os olhos de Dante nunca me deixaram. Estamos bem. Minha noiva só teve um pequeno acidente. Estou aqui para levá-la para casa. Noiva. A palavra explodiu de mim. Temos muito a discutir. Seu tom era aço embrulhado em seda. Então, para Mel, eu pagarei pelos danos e pelo tempo dela. Ela não voltará. Agora espere um minuto. Mel começou. O guarda-costas magro puxou uma carteira, a carteira de Dante, e contou várias centenas de notas. Mais dinheiro do que eu ganhava em um mês. Ele as colocou no balcão com o tipo de finalidade que encerrava discussões. Mel olhou para o dinheiro, olhou para mim, olhou para a expressão fria e implacável de Dante. Bem, se é isso que a senhorita quer. Não é, eu disse desesperadamente. Dante, você não pode simplesmente o quê? Ele se moveu mais perto até que eu pudesse senti-lo. Colônia cara. Couro. Algo mais escuro por baixo. Pólvora. Talvez perigo. Não posso cuidar da minha namorada grávida. Não posso garantir que meu filho esteja seguro. Não posso proteger o que é meu. Eu não sou sua mais. A mão dele se levantou e eu recuei antes que pudesse me conter. Mas ele não me tocou. Apenas pairou ali, seus dedos a centímetros do meu rosto, tremendo de contenção. Você sempre foi minha, cara Mia. Você só esqueceu por um tempo. Mas você está carregando meu bebê, meu herdeiro. Você realmente acha que vou deixar você definhar neste buraco, trabalhando até a morte? A pior parte era a preocupação em sua voz. Preocupação real, genuína. Dante sempre foi capaz de fazer isso. Fazer sua obsessão soar como amor. Fazer suas posses soarem como proteção. Eu posso cuidar de mim mesma. Seus olhos me percorreram novamente, absorvendo cada detalhe da minha exaustão. Claramente. A palavra cortou mais fundo do que qualquer faca, porque ele estava certo. Eu mal estava sobrevivendo. Trabalhando em turnos duplos, morando em um quarto acima de uma lavanderia, comendo ramen no jantar. O bebê merecia algo melhor. Eu merecia algo melhor. Mas algo melhor não vinha de um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue.
Dante, por favor. Eu odiava o súplica na minha voz. Apenas vá. Não sem você. Ele pegou o celular, digitou algo rapidamente. Meu carro estará aqui em 2 minutos. Você pode sair comigo agora com dignidade. Ou eu posso carregá-la. Sua escolha, Sofia. Mas de qualquer forma, você está vindo para casa comigo. E isso é sequestro. Isso é proteger minha família. Sua voz caiu para algo quase terno. Quase. Você pode me odiar amanhã. Hoje à noite você precisa de descanso, comida, cuidados médicos. Olhe para si mesma. Quando foi a última vez que você dormiu? Realmente dormiu? Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos. Eu estava tão cansada, tão insuportavelmente, impossivelmente cansada. E o bebê estava chutando novamente. Uma lembrança flutuante da vida pela qual eu era responsável. A vida que merecia mais do que eu podia dar. Uma noite eu me ouvi dizer: eu irei com você por uma noite. Descanse um pouco. Então conversamos sobre isso como adultos. O sorriso que curvou os lábios de Dante era pura vitória. Ele sabia tão bem quanto eu que uma noite se transformaria em 2, depois 3, depois para sempre, porque Dante Moretti nunca soltava. A porta do restaurante se abriu e outro homem entrou, mais velho, de cabelos prateados, vestindo um terno quase tão caro quanto o de Dante. Ele acenou com a cabeça respeitosamente. O carro está pronto, senhor. Bom. A mão de Dante finalmente fez contato, pousando possessivamente na parte inferior das minhas costas doloridas. O toque enviou eletricidade correndo pela minha coluna, e eu odiei meu corpo por lembrar, por querer. Vamos para casa, amor. Eu o deixei me guiar em direção à porta, passando pelos clientes curiosos, passando pela expressão confusa de Mel. O ar da noite me atingiu como uma parede quando saímos, denso e pesado com a promessa de chuva. Um SUV preto estava parado na calçada, janelas à prova de balas como eu havia imaginado. O motorista abriu a porta de trás. Dante me entregou como se eu fosse feita de vidro. Seu toque gentil apesar do aço por baixo. Os bancos de couro eram macios, muito mais macios do que qualquer coisa que eu havia tocado em meses. O ar climatizado beijou minha pele superaquecida. Dante deslizou ao meu lado, perto o suficiente para que nossas coxas se tocassem. A porta se fechou com um pesado baque final. O SUV entrou suavemente no tráfego. Eu havia escapado de Dante Moretti uma vez, mas olhando para seu perfil na escuridão, para o conjunto possessivo de sua mandíbula, e a maneira protetora como sua mão já havia se movido para descansar em minha barriga inchada, eu sabia com absoluta certeza que nunca mais escaparia dele. A cobertura era exatamente como eu me lembrava, e nada como eu me lembrava. As janelas do chão ao teto davam para a cidade uma extensão cintilante de luzes que parecia quase bonita daquela altura, quase inocente, como se você não pudesse ver a podridão por baixo, a violência que mantinha aquelas luzes acesas. A mobília era moderna e cara, toda com linhas limpas e cores suaves. Tudo intocado, tudo perfeito, tudo uma gaiola. Eu estava na sala de estar, sentindo-me monumentalmente deslocada em meu uniforme manchado e sapatos remendados com fita. O bebê chutou, um movimento ondulante por toda a minha barriga, e eu me encolhi. Minhas costas estavam gritando agora, a dor surda que estava crescendo o dia todo, afiando-se em algo que me tirava o fôlego. Dante estava ao telefone falando italiano rapidamente com alguém. Sua voz era cortada, autoritária. Cada centímetro do chefe, o guarda-costas montanhoso, eu o ouvi Dante chamá-lo de Luca. Estava perto da porta como um sentinela. O magro havia desaparecido em algum lugar nas profundezas da cobertura. Eu deveria correr. Eu deveria correr para o elevador, tentar escapar enquanto Dante estava distraído. Mas meus pés doíam, minhas costas doíam, tudo doía. E o sofá de couro parecia tão macio, tão convidativo.
Quando foi a última vez que me sentei em algo que não estivesse preso com fita adesiva e orações? Sente-se antes que você caia. A voz de Dante cortou meus pensamentos. Ele havia encerrado a ligação, estava me observando com aqueles olhos escuros e ilegíveis. Você está balançando. Estou bem. Você está exausta. Ele se aproximou de mim em 3 longos passos, sua mão envolvendo meu cotovelo. O toque era gentil, mas firme, guiando-me em direção ao sofá, quer eu quisesse ir ou não. Sente-se agora. Eu queria discutir, queria manter algum resquício de independência. Mas meus joelhos cederam no momento em que tentei me sentar nas almofadas. E de repente as mãos de Dante estavam na minha cintura, me apoiando, me ajudando a sentar com um cuidado que apertou minha garganta. Quando você comeu pela última vez? Ele exigiu. Eu tomei café da manhã. Já passou da meia-noite. Tente novamente. Eu desviei o olhar. A verdade era que eu tinha comido meio bagel amanhecido por volta do meio-dia. O dinheiro era apertado. A comida era cara. Eu estava economizando cada centavo para quando o bebê chegasse, para fraldas e fórmula, e todas as coisas que eu precisaria. A mandíbula de Dante se apertou. Cristo, você está se matando de fome. Estou me virando. Você está grávida de 7 meses e trabalhando em turnos noturnos em um restaurante. Isso não é se virar, Sofia. Isso é... Ele engoliu o que ia dizer, visivelmente se controlando. Luca, peça a Maria para preparar algo. Sopa, massa, algo leve para o estômago. E ligue para o Dr. Russo. Diga a ele que preciso dele aqui em 1 hora. Eu não preciso de um médico. Protestei. Você não teve pré-natal em 7 meses. Eu fui a uma clínica. A gratuita em uma clínica gratuita. Sua voz caiu para algo perigoso. Você levou meu filho para uma clínica gratuita. Seu filho? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Você nem sabia sobre este bebê até 2 horas atrás. Você não pode simplesmente voltar para a minha vida e começar a fazer exigências. Eu tenho todo o direito. Você não tem direitos. Eu lutei para me levantar, ignorando como minha visão nadava. Eu fui embora por causa do que você é, Dante. O que você faz? Eu não vou criar um filho nesse mundo. Ele se aproximou, invadindo meu espaço sem tocar, mais perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Que mundo é esse exatamente? O mundo onde você tem um teto sobre sua cabeça, comida no seu estômago, cuidados médicos, proteção. O mundo onde as pessoas morrem, Dante, onde você as mata com suas próprias mãos. Algo piscou em sua expressão. Dor, talvez, ou arrependimento, mas desapareceu muito rapidamente para ter certeza. Marco traiu a família. Ele sabia as consequências. Ele era uma pessoa, um ser humano. Ele era um traidor que teria nos matado a todos. A mão de Dante se levantou, envolvendo meu rosto com uma gentileza que contradizia o aço em sua voz. Você acha que eu queria que você visse isso? Você acha que eu queria você em qualquer lugar perto daquela parte da minha vida? Eu a mantive separada por um motivo. Me manteve ignorante. Você quer dizer que a manteve segura? Seu polegar roçou-me amassando o rosto, e eu odiei a maneira como me inclinei para o toque. 7 meses não foram tempo suficiente para esquecer como as mãos dele eram boas na minha pele. Você tem alguma ideia do que teria acontecido se meus inimigos soubessem de você? Se eles descobrissem que você estava grávida? Gelo escorregou pela minha espinha. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha considerado que fugir poderia ter colocado o bebê em mais perigo. Não menos. Exatamente. Ele leu minha expressão como um livro. Você desapareceu sem uma palavra, sem proteção, sem segurança, nada. Você sabe quantas noites sem dormir eu tive, imaginando se você estava viva ou morta, se alguém havia a encontrado e a usou para chegar até mim. Você não tentou me encontrar. A risada dele era amarga.
Eu tinha todos os recursos à minha disposição procurando por você. Todos os contatos, todos os favores devidos. Você é boa em se esconder, cara Mia. Melhor do que eu lhe dei crédito, mas não boa o suficiente. Não mais. A implicação pairou no ar entre nós. Ele me encontrou agora e não me soltava. Uma mulher apareceu da cozinha. Maria, presumi. Ela estava na casa dos 50 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos puxados para trás, em um coque arrumado. Ela carregava uma bandeja carregada de comida, minestrone fumegante, pão fresco, um copo de leite. Para a senhora, disse ela, colocando a bandeja na mesa de centro. Seus olhos suavizaram quando pousaram na minha barriga. Você precisa comer, querida. Pelo bambino. O cheiro da sopa apertou meu estômago com uma fome repentina e avassaladora. Quando foi a última vez que eu tive uma refeição de verdade? Algo quente e caseiro e não de micro-ondas. Dante me guiou de volta ao sofá, sua mão firme na minha parte inferior das costas. Coma. Falaremos depois. Eu queria recusar, queria manter meu orgulho, minha independência. Mas o bebê estava fazendo ginástica na minha barriga, e minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a colher. O primeiro sabor foi o paraíso, rico e saboroso com vegetais e massa, e provavelmente mais calorias do que eu havia consumido em uma semana. Tentei comer devagar, tentei manter alguma dignidade, mas eu estava com tanta fome, tão desesperadamente faminta, que me vi devorando como um animal faminto. Dante me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Satisfação talvez, ou possessividade. Com ele, geralmente eram ambos. Melhor? Ele perguntou quando eu terminei. Eu acenei com a cabeça, não confiando na minha voz. O calor da comida se espalhava por mim, fazendo-me perceber o quão fria eu estava, o quão cansada, o quão perto de quebrar. Maria limpou a bandeja com um sorriso suave. Então desapareceu de volta na cozinha. Luca também havia desaparecido, deixando-nos sozinhos na vasta sala de estar. As luzes da cidade cintilavam além das janelas, indiferentes ao drama que se desenrolava nesta torre dourada. O doutor Russo estará aqui em breve, disse Dante, sentando-se no sofá ao meu lado. Não tocando, mas perto. Sempre perto. Ele é o melhor obstetra da cidade. Ele a examinará, garantirá que tudo esteja bem com o bebê. Eu te disse que tenho recebido cuidados. Em uma clínica gratuita, sua voz era inexpressiva, onde eles provavelmente a viram por 5 minutos e a mandaram embora. Isso não é bom o suficiente. Não para você. Não para meu filho. Seu filho. Ele continuava dizendo isso, reafirmando sua posse com palavras, com proximidade, com a pura força de sua presença. Por que isso importa tanto? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Você tem tudo. Dinheiro, poder, respeito. Por que você se importa com um bebê? O olhar que ele me deu poderia ter derretido aço. Porque é nosso bebê, seu e meu. Um pedaço de nós dois. Sua mão se moveu para minha barriga, assentando-se ali com uma possessividade que me tirou o fôlego. E porque eu passei 7 meses pensando que você tinha ido embora para sempre, 7 meses no inferno, imaginando se eu a veria novamente. E agora você está aqui carregando meu herdeiro. E você acha que eu vou deixar você ir embora novamente? O bebê chutou contra sua palma. Eu observei os olhos de Dante se arregalarem, então suavizarem com algo que parecia quase admiração. Você sentiu isso? Sua voz era sussurrante, reverente. Ele tem feito isso o dia todo. Eu tentei soar irritada, mas a verdade é que compartilhar este momento com ele parecia certo de uma maneira que me aterrorizava. Fica mais ativo à noite, como o pai. Um pequeno sorriso puxou os lábios de Dante. É um menino, eu não sei. Eu não podia apagar o ultrassom. O sorriso desapareceu.
Sua mão apertou minha barriga, protetora e possessiva em igual medida. Isso muda agora. Esta noite, você terá tudo o que precisa. Tudo o que deveria ter tido desde o início. Dante, sem discussões, Sofia. Você acabou de viver na pobreza. Acabou de trabalhar até a morte. Acabou de fingir que não precisa de mim. Sua outra mão envolveu meu rosto, forçando-me a encontrar seus olhos. Eu falhei com você. Deixei você ver algo que nunca deveria ter visto. E a afastei, mas não falharei com nosso filho. Não falharei com você novamente. Você não pode simplesmente fazer tudo isso desaparecer com dinheiro e palavras bonitas. Me observe. A campainha tocou, um som suave e melódico que parecia absurdamente civilizado dada a atenção crepitante entre nós. Luca reapareceu para atender e, momentos depois, um homem de aparência distinta, na casa dos 60 anos, entrou carregando uma maleta médica. Dr. Russo. Dante se levantou, apertando a mão do homem. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Claro, Sr. Moretti. Os olhos do médico me encontraram, profissionais e gentis. E esta deve ser a jovem. Como você está se sentindo, minha querida? Cansada? Eu admiti, dolorida. Perfeitamente normal aos 7 meses. Mas vamos dar uma olhada, sim? Senhor Moretti, se puder nos dar alguma privacidade. Não. A voz de Dante era absoluta. Eu fico. Dr. Russo me olhou, questionador. Eu deveria ter dito sim. Deveria ter usado esta oportunidade para falar em particular com o médico. Mas parte de mim, a parte traidora e exausta que se lembrava de como era ser amada por Dante Moretti, o queria lá. Está tudo bem, eu me ouvi dizer. O exame foi completo. Dr. Russo verificou minha pressão arterial, ouviu os batimentos cardíacos do bebê, mediu minha barriga. Sua carranca se aprofundou enquanto ele trabalhava. Sua pressão arterial está elevada, ele disse finalmente. Não perigosamente, mas mais alta do que eu gostaria. E você está abaixo do peso para este estágio da gravidez. Você tem sentido algum inchaço nas mãos ou nos pés? Alguns, eu admiti, especialmente depois de longos turnos. Longos turnos? Suas sobrancelhas se ergueram. Que tipo de trabalho você tem feito? Ela é uma garçonete, Dante disse, sua voz tensa. Era uma garçonete, isso acabou agora. Dr. Russo acenou lentamente com a cabeça. Eu vou recomendar repouso total pelo resto da sua gravidez. Apenas atividade leve, sem estresse, sem trabalho físico, e você precisa ganhar peso, pelo menos 5 quilos antes do parto. Repouso total? O pânico flutuou no meu peito. Eu não posso pagar. Dinheiro não é problema, Dante interrompeu. O que ela precisar, o que o bebê precisar. O custo é irrelevante. O médico tirou um bloco de receitas, rabiscando anotações, vitaminas pré-natais, de alta qualidade, não do tipo genérico. Suplementos de ferro. Quero vê-la 2 vezes por semana para monitoramento. E vou agendar um ultrassom para amanhã de manhã em meu consultório. Precisamos verificar o desenvolvimento do bebê, ter certeza de que tudo está progredindo normalmente amanhã de manhã. Como se eu fosse ficar aqui. Como se eu já tivesse me rendido. Mas para onde mais eu poderia ir? De volta ao meu quarto acima da lavanderia. De volta a trabalhar em turnos duplos enquanto minha pressão arterial subia e o bebê sofria. Dr. Russo arrumou sua maleta, deu a Dante um olhar longo e cheio de significado, então saiu com promessas de retornar em alguns dias. Luca o acompanhou, deixando Dante e eu sozinhos novamente na silenciosa cobertura. Você precisa descansar, Dante disse. Venha, vou te mostrar seu quarto. Meu quarto? Você achou que eu faria você compartilhar o meu? Algo brilhou em seus olhos. Magoa, talvez. Eu sei que você não está pronta para isso. Não ainda. Mas você está ficando aqui, Sofia, no conforto, em segurança,
onde eu posso garantir que você e o bebê sejam cuidados. Ele me ajudou a ficar de pé, sua mão firme no meu cotovelo. Caminhamos por um corredor forrado com arte cara, passando por portas fechadas que provavelmente levavam a quartos que eu nunca veria. Ele parou na última porta, empurrou-a para abrir. O quarto era lindo. Cama enorme com lençóis brancos impecáveis. Janelas com vista para a cidade. Uma porta que eu presumi levava um banheiro privativo. Tudo limpo e bonito e completamente estranho à vida que eu estava vivendo. Há roupas no armário, Dante disse. Eu pedi a Maria para comprar algumas coisas quando vi que você estava grávida. Roupas de maternidade, confortáveis, tudo no seu tamanho. Eu olhei para ele. Você me comprou roupas de maternidade esta noite. Eu fiz uma ligação. Dinheiro fala. Ele se moveu para a cômoda, tirando um pijama de aparência macia. Estes devem servir. O banheiro é por ali, totalmente abastecido com tudo o que você possa precisar. Toalhas, produtos de higiene pessoal, tudo. As implicações de suas palavras pairaram sobre mim como um cobertor pesado. Você estava planejando isso antes mesmo de me encontrar. Você ia me trazer para cá. Eu te procurei por 7 meses, cara Mia. Claro, eu estava planejando para quando te encontrasse. Ele colocou o pijama na cama, então virou-se para me encarar completamente. É aqui que você pertence. Comigo, segura, protegida, aprisionada, querida. Ele diminuiu a distância entre nós, suas mãos emoldurando meu rosto com uma ternura que fazia meus olhos arderem. Eu sei que você está assustada. Eu sei que você odeia o que eu sou, o que eu faço. Mas eu te amo, Sofia. Eu te amei desde o momento em que você entrou na minha vida, e eu queimarei esta cidade inteira antes de deixar que algo aconteça com você ou com nosso filho. Isso não é amor, Dante. Isso é obsessão. Com você, amore, eles são a mesma coisa. Ele pressionou a testa na minha, e eu pude senti-lo tremendo. Realmente tremendo. Fique, por favor. Apenas me dê uma chance de provar que posso ser o que você precisa. O que nosso bebê precisa. Eu deveria dizer não. Deveria lutar contra isso. Mas eu estava tão cansada e ele estava tão quente e a cama parecia tão macia. Uma semana, eu sussurrei. Eu ficarei por uma semana. Se eu não estiver feliz, se eu não conseguir fazer isso, você me deixará ir. Você nos deixará ir. Era uma mentira, e nós dois sabíamos. Dante Moretti nunca soltava, mas ele assentiu de qualquer forma, participando da ficção. Uma semana. Eu vou te provar que este é o seu lugar. Ele beijou minha testa, gentil, depois saiu. Fechando a porta suavemente atrás dele, eu estava no belo quarto, com a mão na minha barriga, sentindo o bebê se mover sob minha palma. Lá fora, o trovão ressoava. A tempestade que ameaçava a noite toda finalmente estava estourando, e eu não conseguia me livrar da sensação de que acabara de fazer um pacto com o próprio diabo. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas desconhecidas e o cheiro de café fresco flutuando por baixo da porta. Por um momento, não me lembrava onde estava. Então tudo veio à tona. O restaurante, Dante, a cobertura. Eu havia adormecido quase no momento em que minha cabeça atingiu o travesseiro, exausta demais para sequer tomar banho. Agora, a luz da manhã pintava o quarto em tons de ouro, e meu corpo parecia marginalmente mais humano do que nas últimas semanas. O bebê estava quieto pela primeira vez. Uma pequena misericórdia. Passei a mão pela minha barriga, sentindo o inchaço firme sob o pijama emprestado. Eles serviam perfeitamente, algodão macio que não apertava nem incomodava. Até o cós elástico era confortável. Uma batida na porta me deixou tensa. Entre, chamei, meio esperando Dante. Mas foi Maria quem entrou, carregando outra bandeja. Esta continha um banquete, ovos mexidos, torrada, fruta fresca, suco de laranja e aquele café que eu tinha cheirado. Bom dia, senhora. O senhor Moretti pediu para eu lhe trazer o café da manhã.
Você não precisa me chamar assim, eu disse, esforçando-me para sentar. A cama era tão macia que eu praticamente havia afundado nela. Sofia está bem. Ela sorriu, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Como desejar. Mas o Sr. Moretti foi bem claro sobre garantir que a senhora coma bem. Ele está muito preocupado com a senhora e com o bebê. Onde ele está? Recebendo ligações em seu escritório. Ele está acordado desde o amanhecer. Ela se moveu para as janelas, abrindo totalmente as cortinas. A cidade se estendia abaixo de nós, parecendo quase limpa na luz da manhã. Ele queria que eu lhes dissesse que sua consulta com o Dr. Russo é às 10 horas. O carro estará pronto quando você estiver. O ultrassom. Eu quase tinha esquecido. Minha mão se moveu protetoramente para minha barriga novamente. Obrigada, Maria. Ela parou na porta. Se me permite dizer, senhorina Sofia, é bom que esteja aqui. Trabalho para o Sr. Moretti há 5 anos. Nunca o vi do jeito que ele estava nestes últimos meses. Como um homem assombrado. O que quer que tenha acontecido entre vocês, ele a ama muito. Ela saiu antes que eu pudesse responder, e eu fiquei feliz porque o que eu poderia dizer? Que o amor de um homem como Dante era uma faca de 2 gumes. Que ser querida por alguém capaz de tamanha violência me aterrorizava. Comi devagar, saboreando cada mordida. Os ovos estavam perfeitamente cozidos, a fruta fresca e doce. Comida de verdade preparada com carinho, não o ramen barato e bagels amanhecidos com os quais eu estava sobrevivendo. Após o café da manhã, finalmente me permiti explorar o banheiro. Era maior do que todo o meu apartamento havia sido. Todo em mármore e acessórios brilhantes. O chuveiro tinha várias duchas e parecia algo de um spa. Frascos de shampoo e condicionador caros forravam as prateleiras. Marcas que eu só tinha visto em revistas. Passei mais tempo no chuveiro do que o necessário, deixando a água quente aliviar a dor constante nas minhas costas. Quando finalmente saí, envolta em uma toalha mais macia do que qualquer coisa que eu já havia tocado, encontrei o armário que Maria havia mencionado. Estava cheio. Vestidos de maternidade, suéteres macios, calças confortáveis com elástico na cintura. Tudo no meu tamanho, como Dante havia dito. Passei os dedos pelos tecidos, materiais de qualidade, marcas caras. Cada peça provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. Escolhi um vestido azul marinho simples que caía sobre minha barriga sem apertar, combinado com sapatilhas confortáveis. O espelho me mostrou uma mulher diferente da que trabalhava no restaurante de Mel. Limpa, descansada, quase normal. Quase. Outra batida. Desta vez, quando eu chamei, Dante entrou. Ele havia mudado desde a noite passada. Calças escuras, uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas. Casual para ele, mas ainda impecavelmente arrumado. Seus olhos me percorreram, notando o vestido. A maneira como eu havia puxado meu cabelo úmido para trás. Você parece melhor, ele disse. Você dormiu? Como os mortos. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, e eu me encolhi com a ironia não intencional. Sua boca se apertou, mas ele não comentou. O carro está pronto. Devemos sair logo se quisermos chegar a tempo para o compromisso. Dante, sobre a noite passada. Falaremos depois. Ele se aproximou, sua mão repousando na minha parte inferior das costas, em um gesto que estava se tornando familiar. Possessivo, protetor. Agora, eu quero ter certeza de que meu filho está saudável. Isso é tudo o que importa. Filho dele, não nosso filho. A distinção doeu mais do que deveria. A viagem para o consultório do Dr. Russo foi silenciosa. Dante sentou-se ao meu lado na parte de trás do SUV. Luca dirigindo, outro guarda-costas no banco do passageiro. A cidade passava pelas janelas fumê. Pessoas vivendo suas vidas normais, inconscientes do homem perigoso que passava por suas ruas. A mão de Dante encontrou a minha,
entrelaçando nossos dedos. Eu deveria ter me afastado, deveria ter mantido alguma distância, mas o toque dele era quente, sólido, e parte de mim, a parte que se lembrava de amá-lo, ansiava por isso. O consultório do Dr. Russo ficava em um edifício médico exclusivo, do tipo com pisos de mármore e arte original nas paredes. Fomos conduzidos pela sala de espera para uma suíte particular. Sem espera, sem formulários para preencher, apenas atenção imediata e personalizada. Bom dia, Dr. Russo nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Pronta para ver seu bebê? Minha garganta apertou. Em 7 meses, eu nunca havia feito um ultrassom de verdade. A clínica gratuita havia usado um aparelho portátil que me dava apenas as informações mais básicas, que o bebê estava vivo, que havia um batimento cardíaco. Mas isso era diferente. A sala de exames tinha equipamentos de última geração. Dr. Russo me fez deitar na mesa, me ajudou a posicionar meu vestido para expor minha barriga. O gel estava frio, me fazendo ofegar. Dante estava ao meu lado, sua mão encontrando a minha novamente. Senti sua tensão, vi como sua mandíbula estava cerrada. Então o Dr. Russo pressionou a sonda na minha barriga e a tela piscou para a vida ali. Uma pequena pessoa, braços, pernas, uma cabeça, movendo-se, mudando, real de uma forma que apertou meu coração. Aí está seu bebê, o Dr. Russo disse, sua voz calorosa. Batimento cardíaco bom e forte. Deixe-me fazer algumas medições. Eu não conseguia tirar os olhos da tela, do milagre desta vida que eu estava carregando. Sentia chutando e rolando, mas nunca realmente vira até agora. Gostaria de saber o sexo? Dr. Russo perguntou. Olhei para Dante. Seus olhos estavam fixos na tela e havia algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Admiração, espanto, medo. Sim, ele disse, sua voz rouca. Por favor. Dr. Russo moveu a varinha, angulando-a cuidadosamente. Parabéns, você vai ter um filho. Um filho? Um menino? Eu ia ter o filho de Dante. Senti a mão de Dante apertar a minha. Vi-o engolir em seco. Um filho? Ele repetiu, como se não pudesse acreditar. Tudo parece bem, o Dr. Russo continuou, tirando medidas, verificando vários ângulos. O bebê está medindo no caminho certo. Coração, pulmões, rins, todos se desenvolvendo normalmente. Embora eu queira continuar monitorando sua pressão arterial, Sofia, e quero que você continue com o repouso. Sem exceções, eu entendo. Eu consegui. A consulta continuou. Mais medições, mais instruções, prescrições de vitaminas e suplementos. Dr. Russo imprimiu várias imagens de ultrassom. Entregou-as a Dante, que as estudou como se elas contivessem os segredos do universo. Quando finalmente saímos, voltando para a luz do sol, Dante estava mais quieto do que eu jamais o tinha visto. Ele segurava as imagens do ultrassom cuidadosamente, reverentemente, enquanto Luca abria a porta do carro. Mas não voltamos para a cobertura. Em vez disso, o SUV seguiu em uma direção diferente, em direção ao exclusivo distrito comercial. Aonde vamos? Eu perguntei. Compras. A voz de Dante era controlada, mas eu podia ouvir a corrente de emoção por baixo dela. Meu filho precisa de coisas. Um berçário, roupas, tudo. Dante, isso não é necessário. É absolutamente necessário. Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos me tirou o fôlego. Perdi 7 meses, Sofia. 7 meses de consultas médicas, de sentir ele chutar, de ver você crescer com meu filho. Não posso ter esse tempo de volta, mas posso garantir que deste momento em diante, vocês dois terão tudo o que possam precisar. Paramos em frente a uma sofisticada boutique de bebê, o tipo de lugar onde eu nunca tinha ousado entrar antes, onde um único macacão provavelmente custava mais do que meu orçamento semanal de supermercado. A equipe reconheceu Dante imediatamente, ou pelo menos reconheceu o dinheiro quando o viu. Uma mulher elegantemente vestida na casa dos 40 se aproximou,
toda sorrisos profissionais. Senhor Moretti, bem-vindo. Como podemos ajudá-lo hoje? Minha parceira está grávida, 7 meses. Precisamos de tudo para um berçário. O melhor que você tiver. Dinheiro não é problema. Os olhos da mulher se arregalaram ligeiramente. Então ela se tornou toda profissional. Claro, por aqui temos várias coleções premium. O que se seguiu foi surreal. Dante se moveu pela loja com intensidade focada, apontando para móveis, berços, trocadores. A equipe se esforçou para acompanhar, pegando itens, fazendo anotações, discutindo opções de entrega. Dante, isso é demais, eu protestei enquanto ele selecionava o que devia ser a quinta roupa seguida. Não é o suficiente. Ele segurou um pequeno macacão azul com veleiros e algo em sua expressão me fez doer o peito. Ele merece tudo, Sofia. Tudo o que eu posso dar a ele. Ele precisa de amor, não de coisas. Ele terá ambos. Dante deixou o macacão de lado, virou-se para mim. Deixe-me fazer isso. Deixe-me providenciar para minha família. É tudo o que eu sei fazer. A vulnerabilidade em sua voz me desfez. Este era o homem por quem eu havia me apaixonado. Aquele por baixo da violência e do perigo. Aquele que podia ser gentil quando escolhia ser. Ok, eu sussurrei, mas nada muito excessivo. Seu sorriso foi breve e irônico. Tarde demais para isso, amore. Quando saímos, Dante havia comprado o suficiente para encher um pequeno armazém. A boutique prometeu entrega em 2 dias, e Dante pagou um extra para que profissionais fossem à cobertura para montar o berçário. Almoçamos em um restaurante tranquilo, outro lugar onde Dante era claramente conhecido, onde nos deram a melhor mesa em um canto privativo. Ele pediu para nós 2 opções saudáveis com proteína extra, e observou para ter certeza de que eu comi cada mordida. Você vai me engordar, eu disse, terminando minha segunda porção de salmão. Você deve ganhar peso, ordens do médico. Mas havia calor em seus olhos, algo quase brincalhão. Além disso, você é linda. Grávida ou não, o elogio me fez corar. Desviei o olhar, focando no meu copo d'água. Você não pode simplesmente me encantar de volta para a minha vida, Dante. Não estou tentando te encantar. Estou tentando cuidar de você. Ele estendeu a mão pela mesa, cobrindo a minha com a sua. Eu sei que você está assustada. Eu sei que você acha que sou perigoso e você está certa. Eu sou, mas nunca para você. Nunca para nosso filho. Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou é para proteger as pessoas que amo. Mesmo que isso signifique matá-los, a pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. A mão dele apertou a minha. Marco traiu a família. Ele vendeu informações aos nossos inimigos que poderiam ter matado 30 pessoas, incluindo você, se alguém tivesse sabido de você. O que você me teria feito fazer, Sofia? Deixá-lo ir embora? Deixá-lo colocar mais vidas em risco? Tinha que haver outra maneira. No meu mundo, não há. Sua voz era plana, final. Não espero que você entenda. Nem quero que você entenda. Mas preciso que você aceite que este sou eu, o que sou, e farei o que for preciso para manter você e nosso filho seguros. O peso de suas palavras pairou sobre a mesa como uma presença física. Essa era a escolha, então. Aceitar Dante completamente, o bom e o terrível, ou ir embora. Deixar esta vida de segurança e conforto e voltar a lutar sozinha. Mas era sequer uma escolha agora. Olhando para o rosto dele, para a certeza absoluta em seus olhos, eu sabia que ele nunca me deixaria ir. Uma semana, um mês, um ano, não importava. Dante Moretti havia decidido que eu era dele, e o que Dante decidia se tornava realidade. Eu quero ver onde você trabalha, eu disse de repente. Os negócios legítimos, não as outras coisas. Mas eu quero entender o que você faz durante o dia. A surpresa brilhou em seu rosto. Por quê? Porque se eu for ficar, se eu for criar nosso filho neste mundo, eu preciso saber tudo, não apenas as partes bonitas que você me mostra.
Ele me estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Tudo bem, esta tarde eu te mostrarei. Saímos do restaurante e fomos para um prédio de escritórios de alto padrão no distrito financeiro. Dante era dono dos 3 andares superiores. Negócios legítimos de importação e exportação, imóveis, empresas de investimento, tudo perfeitamente legal, tudo gerando lucros massivos. Seu escritório era impressionante. Mais janelas, mais móveis caros, uma mesa que provavelmente custava mais do que um carro. Mas o que me impressionou foi o quão natural ele parecia ali, de terno, fechando negócios, revisando contratos. Este era o homem que o mundo via. Bem-sucedido, poderoso, legítimo. A maior parte do que faço é legal, ele disse, sentando-se na beirada de sua mesa, enquanto eu me acomodava em uma das cadeiras de couro. Minhas costas estavam doendo novamente, e ele percebeu imediatamente, sua testa franzindo com preocupação. Os outros aspectos, eles são necessários. Proteção, território, garantindo que as pessoas que trabalham para mim, que dependem de mim, permaneçam seguras. A máfia, eu disse sem rodeios. A família, ele corrigiu. Família não é o que você vê em filmes, Sofia. É sobre lealdade, honra, cuidar dos nossos e matar pessoas que traem essa lealdade. Sua mandíbula se apertou quando necessário. Sim, nós nos encaramos através do escritório caro. Lá fora, a cidade zumbia com vida alheia. Eu não posso fazer parte disso, eu disse finalmente. A violência, eu não posso. Eu não vou expor nosso filho a isso. Você não terá aqui. Dante se aproximou, agachando-se na frente da minha cadeira, para que ficássemos no mesmo nível dos olhos. Essa parte da minha vida fica separada. Você e o bebê, vocês serão protegidos de tudo isso. Eu juro. Você não pode prometer isso. Não completamente. Eu posso e vou. Suas mãos encontraram minha barriga novamente. Aquele toque possessivo, protetor. Ele vai crescer seguro, amado. Ele terá a melhor educação, as melhores oportunidades. Ele nunca vai querer nada, exceto um pai que não é um criminoso. As palavras pairaram no ar entre nós, brutais e honestas. O rosto de Dante endureceu. Eu sou o que sou, Sofia. Não vou me desculpar por isso, mas serei um bom pai. Eu o amarei, o protegerei, morrerei por ele se necessário. Você pode dizer o mesmo pelos homens que você conheceu naquele restaurante? Os que olharam para você como se você não fosse nada. Ele tinha um ponto e eu o odiava por isso. Eu preciso de tempo, eu disse, para pensar, para processar tudo isso. Você tem uma semana. Esse foi nosso acordo. Ele se levantou, me ajudando a ficar de pé. Mas eu te digo agora, cara Mia, até o final dessa semana, você não vai querer ir embora. Porque apesar de tudo, você ainda me ama. Eu vejo em seus olhos toda vez que você me olha. Amor nem sempre é suficiente. Conosco tem que ser. Ele me puxou para perto, sua mão acariciando a parte de trás da minha cabeça. Porque eu não vou te soltar. Nem agora, nem nunca. Você e nosso filho. Vocês são meus. E eu protejo o que é meu. A certeza em sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, enquanto seus braços me envolviam, e eu sentia a força sólida dele, eu sentia algo completamente diferente. Segura, protegida, querida. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. 3 dias passaram em um borrão de consultas médicas, entregas e a presença constante e avassaladora de Dante. O berçário tomou forma com uma velocidade assustadora. Designers profissionais transformaram o quarto ao lado da suíte principal de Dante em algo saído de uma revista. Azuis e cremes suaves, um berço que parecia uma obra de arte, prateleiras já se enchendo de livros e brinquedos. Uma cadeira de balanço ficava perto da janela, perfeita para alimentações noturnas e momentos tranquilos. Eu estava na porta,
uma mão nas minhas costas doloridas, observando os últimos retoques serem aplicados. Dante apareceu atrás de mim, sua presença um peso quente no meu ombro. "O que você acha?" ele perguntou. "É lindo e perfeito. Tudo o que um bebê poderia precisar. É demais. Nada é demais para meu filho." Sua mão se acomodou na minha barriga, um gesto que se tornara automático nos últimos dias. O bebê chutou contra sua palma e eu senti Dante prender a respiração. Ele ainda reagia com admiração todas as vezes. Ele é forte como o pai, ou teimoso como a mãe. O fantasma de um sorriso tocou os lábios de Dante. "Deus me ajude se ele herdar sua teimosia." Era o mais próximo que tínhamos chegado da normalidade. Essa brincadeira fácil, esses momentos tranquilos, quase como se fôssemos um casal de verdade se preparando para um bebê. Quase como se a violência e o perigo não existissem. Mas existiam. Eu via nos guarda-costas que nos seguiam a cada movimento. Nos telefones criptografados que tocavam a todas as horas, na maneira como a expressão de Dante estremecia quando ele atendia certas ligações, afastando-se para conduzir negócios que eu não deveria ouvir. Naquela noite, jantamos juntos na cobertura, outra rotina que havia se desenvolvido. Maria preparava refeições incríveis e Dante insistia para que comêssemos juntos, perguntando sobre meu dia, meu conforto, os movimentos do bebê, brincando de casinha da maneira mais surreal possível. "Tenho que sair hoje à noite", ele disse enquanto Maria limpava nossos pratos. "Negócios que não podem esperar." Meu estômago se apertou. Que tipo de negócio? O tipo com o qual você não precisa se preocupar. Sua voz era gentil, mas firme. "Luca ficará aqui com você, e há mais 3 homens lá embaixo. Você está completamente segura. Não é com isso que estou preocupada." Ele ficou imóvel. "Sofia, você vai matar alguém hoje à noite, Dante?" A pergunta saiu suavemente, mas ecoou na sala de jantar como um tiro. "Isso não..." Ele parou, a mandíbula lhe apertando. "Eu vou lidar com uma situação. Como eu lido com ela depende do quão cooperativas certas pessoas são. Então talvez você mate alguém. Talvez eu impeça que toda a minha operação seja comprometida. Talvez eu salve vidas impedindo uma ameaça antes que ela se torne um problema." Ele se levantou, andando ao redor da mesa até mim. "Este é o meu mundo, cara Mia. Não vou mentir para você sobre o que ele envolve, mas também não vou pedir desculpas por fazer o que é necessário para proteger minha família. Não somos sua família, não realmente. Somos apenas o quê?" Sua voz caiu perigosamente baixa. "Apenas a mulher que eu amo. Apenas o filho que eu queimaria o mundo para proteger. Diga-me, Sofia, o que exatamente você é para mim, se não minha família?" Eu não tive resposta, porque ele estava certo à sua maneira distorcida. Nós, havia se tornado algo que eu não conseguia definir. Não exatamente amor, não exatamente cativeiro, algo no meio que me deixava constantemente desequilibrada. Dante me deu um beijo na testa, demorando ali. "Descanse um pouco. Voltarei antes da manhã. E Sofia, se algo acontecer, qualquer coisa, Luca tem ordens para levá-la para um lugar seguro, sem perguntas, sem hesitação." "Você está me assustando." "Bom, o medo te mantém cautelosa. Cautelosa te mantém viva." Ele se afastou, seus olhos buscando os meus. "Preciso que você me prometa algo. Se Luca te disser para se mover, você se move. Se ele disser para correr, você corre. Você consegue fazer isso?" A seriedade em seu tom fez meu pulso disparar. "O que está acontecendo, Dante? O que você não está me contando? Apenas me prometa." "Eu prometo." Ele saiu com um beijo que parecia muito uma despedida. E de repente a cobertura parecia enorme e vazia. Eu me retirei para o meu quarto, embora eu tenha começado a pensar nele como nosso quarto em meus momentos mais fracos, e tentei ler,
mas a concentração era impossível. Por volta das 23 horas, o bebê começou a se mover inquieto, rolando e chutando com intensidade incomum. Eu andei pelo quarto, uma mão pressionada na minha barriga, tentando nos acalmar. Minhas costas estavam me matando, uma dor aguda e constante que nenhuma posição parecia aliviar. Uma batida na porta. A voz rouca de Luca. Tudo bem, senhora? Bem, apenas inquieta. Eu abri a porta, o encontrei parado ali com sua expressão vigilante de sempre. Há quanto tempo você trabalha para Dante? A pergunta pareceu surpreendê-lo. 6 anos, senhora. Você já se preocupa com o que pode acontecer? Todos os dias. Seu rosto marcado era honesto, se não reconfortante. Mas o Sr. Moretti é inteligente, e ele tem mais motivos do que nunca para voltar para casa em segurança agora. Seus olhos caíram para minha barriga significativamente. O bebê chutou forte e eu me encolhi. A expressão de Luca mudou imediatamente. Você está sentindo dor? Apenas dor nas costas. Tem sido ruim o dia todo. Outro chute forte, este acompanhado por um aperto em toda a minha barriga que me fez ofegar. A mão de Luca foi para o telefone. Estou ligando para o Dr. Russo, são apenas contrações de Braxton Hicks. O médico disse que são normais. Outro aperto, mais forte desta vez. Definitivamente não é normal. Com respeito, senhora, você está grávida de 7 meses e com dor. Estamos ligando para o médico. Dr. Russo atendeu no segundo toque. Ouviu a descrição de Luca, então pediu para falar comigo. Eu descrevi o aperto, a dor nas costas, os movimentos inquietos do bebê. Eu quero que você venha para o hospital. Ele disse, sua voz calma, mas séria. Pode não ser nada, mas dada sua pressão arterial elevada e o estresse que você tem sofrido, prefiro ser cauteloso. Você consegue chegar aqui em 1 hora? Sim, mas sem discussões, minha querida. Melhor prevenir do que remediar. Luca já estava em outro telefone dando ordens. Em minutos, o chuva estava pronto. 2 carros adicionais nos flanqueando. Uma equipe de segurança completa. Eu me senti ridícula, sendo levada às pressas para o hospital por algo que provavelmente não era nada. Mas a eficiência sombria de Luca não deixou espaço para protestos. Estávamos a meio caminho do hospital quando o telefone de Luca tocou. Ele atendeu em italiano rápido, sua expressão escurecendo a cada palavra. Então para o motorista, mais rápido agora, o que está errado? Meu coração estava batendo forte. A reunião do Sr. Moretti foi uma armadilha. Houve tiroteio. Ele já estava discando outro número. Ele está bem, ele acrescentou rapidamente, vendo meu rosto. Mas a situação está quente. Precisamos protegê-la. Tiroteio, armadilha. As palavras giravam na minha cabeça enquanto outra contração, porque era isso que elas eram, percebi com pânico crescente, apertava minha barriga. Paramos na entrada privada do hospital. Luca me tirou do carro e me levou para dentro antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo. Dr. Russo estava esperando, seu rosto profissionalmente calmo, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Vamos examiná-la, ele disse, me guiando em direção ao elevador. A sala de exames parecia muito clara, muito fria. Dr. Russo trabalhou rapidamente, verificando minha pressão arterial, elevada, monitorando a frequência cardíaca do bebê, rápida, mas constante, me examinando internamente. Você está em trabalho de parto precoce, ele disse finalmente. Não ativo ainda, mas seu corpo está se preparando. O estresse provavelmente o desencadeou, mas estou apenas com 7 meses. É muito cedo. O bebê está medindo bem. Se não conseguirmos parar o trabalho de parto, ele tem uma excelente chance, mas vamos tentar atrasá-lo o máximo possível. Ele já estava ligando para medicação, para monitores. Estou internando você para repouso completo. Daremos esteroides para ajudar os pulmões do bebê a se desenvolverem. Medicação para tentar parar as contrações. Tudo se tornou um borrão de atividade.
enfermeiras me conectando a monitores, IVs sendo inseridos. Passo. O bip, bip, bip constante dos batimentos cardíacos do bebê enchendo o quarto. Lucas se posicionou à porta como um sentinela, sua mão nunca longe de sua arma. O Sr. Moretti está a caminho. Ele me disse que estará aqui em breve. Eu queria perguntar se Dante estava ferido, se ele estava seguro, mas outra contração me tirou o fôlego. Elas estavam ficando mais fortes, mais próximas. A medicação deveria pará-las, mas meu corpo não parecia estar ouvindo. A carranca do Dr. Russo se aprofundou. As contrações não estão respondendo à medicação. Podemos precisar nos preparar para o parto. Não, é muito cedo. Ele precisa de mais tempo. Ele precisa nascer saudável, o que significa que entregaremos se seu corpo decidir que é hora. Sua voz era gentil, mas firme. Vamos ver como a próxima hora se sai. Aquela hora foi a mais longa da minha vida. As contrações iam e vinham. O batimento cardíaco do bebê caía e se recuperava. Enfermeiras sussurravam do lado de fora da minha porta. E através de tudo isso, Luca estava de guarda, com o rosto impassível e pronto para ameaças que eu não conseguia ver. Então a porta se abriu. Dante preencheu a entrada e meu coração quase parou. Sua camisa estava rasgada, sangue espalhado pelo tecido branco. Não era o sangue dele, percebi com certeza nauseante. Seus nós dos dedos estavam esfolados e machucados. Mas seus olhos, Deus, seus olhos estavam selvagens de medo. Sofia, ele atravessou o quarto em 3 passos, suas mãos emoldurando meu rosto. Cristo, você está bem? O bebê está. Estamos bem. O trabalho de parto começou, mas eles estão tentando pará-lo. Outra contração me cortou, e eu apertei a mão dele com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O rosto de Dante ficou sem cor. Trabalho de parto? Mas é muito cedo. Ele não pode. Você não pode. Senhor Moretti, a voz do Dr. Russo era calma, autoritária. Seu filho é forte. Se ele vier esta noite, estamos preparados, mas estamos fazendo tudo o que podemos para dar a ele mais tempo. O que você precisar, especialistas, equipamentos, transferi-la para um hospital melhor. Este é o melhor hospital do estado. E eu sou um dos melhores perinatologistas do país. A voz do Dr. Russo tinha um toque de aço. Seu dinheiro não pode resolver isso, Sr. Moretti. Agora, ou sente-se e apoie sua parceira, ou saia para que ela possa descansar. A repreensão pareceu chocar Dante em imobilidade. Então ele puxou uma cadeira para a minha cabeceira, afundou nela e segurou minha mão com as duas. O sangue em sua camisa deixou manchas na minha pele. Estou aqui, ele disse, sua voz rouca. Não vou a lugar nenhum. O que quer que aconteça, enfrentamos juntos. Você está sangrando. Não é meu sangue. Não se preocupe com isso. Ele levantou minha mão até os lábios, pressionou um beijo nos meus nós dos dedos. Apenas se concentre em manter a calma, no bebê. Tudo o mais pode esperar. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos continuavam se desviando para a porta. Algo havia acontecido esta noite. Algo ruim. E agora eu estava em trabalho de parto, vulnerável. E Dante estava claramente aterrorizado de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. O que aconteceu na sua reunião? Perguntei durante uma pausa entre as contrações. Sua mandíbula apertou. Emboscada. Eles sabiam que eu estava vindo. Alguém vendeu informações. Seus olhos estavam negros de fúria. Mas eles nos subestimaram. Nós saímos. Alguém? Sim. A única palavra era brutal em sua honestidade. Mas não meus homens. Estamos todos vivos. Eles não. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter recuado deste homem cujas mãos ainda estavam manchadas de violência. Mas tudo o que senti foi alívio por ele estar aqui, seguro, inteiro. Eu estava com tanto medo. Eu sussurrei. Eu também.
Sua testa caiu para descansar contra nossas mãos unidas. Quando Luca ligou e disse que você estava no hospital, eu pensei, Cristo, eu pensei que tinha perdido vocês dois. Eu enfrentei armas, facas, todo tipo de ameaça, mas nada nunca me aterrorizou como aquela ligação. Outra contração se acumulou, esta mais feroz do que antes. Eu gritei, incapaz de contê-la. O aperto de Dante na minha mão se apertou, sua outra mão alisando meu cabelo úmido de suor. Respire, amore. Apenas respire. Eu te peguei. Dr. Russo me examinou novamente, sua expressão ficando mais séria. Você está progredindo apesar da medicação. Estamos olhando para o parto nas próximas horas. Não, por favor. Ele precisa de mais tempo. Ele precisa nascer em segurança. E agora isso significa deixar a natureza seguir seu curso. A voz do Dr. Russo era gentil. Estamos transferindo você para uma sala de parto. A equipe da UTI neonatal está de prontidão. Seu filho vai ficar bem, Sofia. Eu prometo a você, a transferência foi um borrão. Dante nunca soltou minha mão andando ao lado da maca. Sua presença, a única coisa sólida em um mundo que havia se inclinado de lado. A sala de parto era clara e cheia de equipamentos com pessoas de uniforme, preparando-se para a chegada do meu filho. Meu filho, filho de Dante, cedo demais, pequeno demais, mas lutando para nascer de qualquer maneira. Você consegue, Dante murmurou contra meu ouvido enquanto outra contração atingia. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você sobreviveu 7 meses sozinha. Você manteve nosso filho seguro quando eu não pude. Agora, deixe-me ser forte por você. O trabalho de parto intensificou, as horas se misturaram. Dor, pressão, a voz de Dante me orientando em cada contração. As instruções calmas do Dr. Russo. Em algum lugar no caos parei de ter medo e comecei a ficar determinada. Este bebê, nosso bebê, estava chegando, e eu seria amaldiçoada se não fosse forte o suficiente para trazê-lo a este mundo. Mais um empurrão, Sofia. O Dr. Russo insistiu. Posso ver a cabeça dele. Mais um. Eu me esforcei com tudo o que tinha, apertando a mão de Dante com tanta força que ouvi os ossos rangerem. Ele não se encolheu, não reclamou, apenas pressionou a testa na minha e respirou comigo. E então um choro, fraco e ruidoso, mas inconfundivelmente vivo. É um menino, anunciou o Dr. Rui Russo, embora já soubéssemos. 2,3 quilos, pequeno, mas lutando. Tive um vislumbre dele, minúsculo, com o rosto vermelho, berrando de indignação antes que a equipe da UTI neonatal o levasse para avaliá-lo. A mão de Dante tremeu na minha enquanto ele observava nosso filho desaparecer atrás de uma tela de pessoal médico. Ele está bem? A voz de Dante falhou. Diga-me que ele está bem. Ele está respirando sozinho. Boa cor, choro forte. A voz do neonatologista atravessou o caos controlado. Precisaremos monitorá-lo de perto, mas os sinais iniciais são muito bons. Eu me recostei na cama, exausta além da medida. A mão de Dante se levantou para acariciar meu rosto. E quando olhei para ele, vi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você conseguiu, ele sussurrou. Nosso filho. Você me deu um filho. Nós temos um filho. Corrigi, minha própria voz falhando. Ele me beijou então, suave, reverente, cheio de emoção complexa demais para nomear. Quando ele se afastou, seus olhos continham uma promessa. Eu o protegerei com minha vida. Ambos, nada e ninguém jamais os machucará novamente. E olhando para seu rosto feroz e manchado de lágrimas, eu acreditei nele. Eles me deixaram segurá-lo 1 hora depois. Ele era tão pequeno, impossivelmente, terrivelmente pequeno. Fios e monitores cobriam seu pequeno corpo, rastreando cada respiração, cada batimento cardíaco. Mas seus olhos, quando se abriram, eram escuros como os de Dante. E quando toquei sua mão em miniatura,
Seus dedos se envolveram nos meus com força surpreendente. Olá, bebê, eu sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu sou sua mamãe. Sinto muito que você tenha que vir cedo. Mas você vai ficar bem. Vamos garantir isso. Dante estava ao lado da incubadora, uma mão pressionada no vidro como se tivesse medo de tocar. Com medo de que suas mãos manchadas de violência pudessem de alguma forma manchar esta vida perfeita e inocente. A enfermeira da UTI neonatal, uma mulher gentil chamada Patrícia, sorriu para ele. Você gostaria de segurar seu filho, Sr. Moretti? Dante parecia genuinamente incerto. Talvez a primeira vez que eu o vi inseguro sobre qualquer coisa. E se eu o machucar? Não vai. Sente-se aqui. Ela o guiou até a cadeira ao lado da minha cama. Apoie a cabeça dele. Isso. Gentil e suave. Ela transferiu nosso filho dos meus braços para os de Dante, e eu observei algo fundamental mudar no homem que eu pensava conhecer. Dante Moretti, assassino, senhor do crime, o homem mais perigoso da cidade, embalou o nosso pequeno filho como se ele fosse feito de vidro fiado. Suas mãos, tão capazes de violência, tremiam com uma gentileza avassaladora. Cristo, ele respirou. Ele é tão pequeno, tão perfeito. O bebê fez um som suave aninhando-se contra o peito de Dante. E Dante, endurecido, controlado Dante, desmoronou completamente. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto ele olhava para nosso filho com absoluta admiração. Eu juro a você, ele sussurrou para o bebê, eu lhe darei tudo, todas as oportunidades, toda a proteção. Você nunca conhecerá o medo, a fome ou a dor. Você estará seguro, amado. Eu juro pela minha vida. Meu coração se retorceu, porque eu ouvi a promessa por baixo de que Dante faria qualquer coisa, se tornaria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa para manter esta criança segura, mesmo que isso significasse mais violência, mais sangue, mais escuridão. Mas olhando para eles juntos, pai e filho, conectados por algo mais profundo que o sangue, eu não consegui me importar. Não naquele momento. Não quando acabamos de trazer esta vida ao mundo. Ele precisa de um nome, eu disse suavemente. Dante olhou para cima, seus olhos ainda úmidos. Que tal Alessandro? Em homenagem ao meu avô, o único homem que realmente entendeu o que significava ser família. Alessandro. Era lindo, forte, italiano, como sua herança. Alessandro Moretti. Eu testei o nome. O que você acha, pequenino? Você gosta? O bebê Alessandro fez outro som suave como concordância. Alessandro é isso, Dante confirmou, pressionando um beijo na testa de seu filho. Bem-vindo à família Piccolo. A UTI neonatal exigiu que Alessandro ficasse em observação. Bebês prematuros precisavam de tempo, monitoramento, cuidados que não poderíamos fornecer em casa. Dr. Russo nos garantiu que ele estava indo extraordinariamente bem, superando todas as expectativas. Mas eles queriam ser cautelosos, o que significava que eu recebi alta 2 dias depois, enquanto meu filho permanecia para trás. Deixar o hospital sem ele foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Dante teve que praticamente me carregar até o carro, meu corpo ainda se recuperando, meu coração se despedaçando a cada passo para longe da UTI neonatal. Mas Patrícia prometeu que poderíamos visitar a qualquer momento, que Alessandro estava nas melhores mãos possíveis. A cobertura parecia diferente quando voltamos. O berçário que havia sido preparado com tanto carinho estava vazio, esperando. Eu estava na porta, olhando para o berço que deveria ter meu bebê, e finalmente me permiti desmoronar completamente. Dante me encontrou ali, encolhida no chão do berçário, soluçando em minhas mãos. Ele não disse nada, apenas me abraçou e me segurou enquanto eu chorava cada medo, cada emoção exausta da semana passada. Ele vai para casa, Dante murmurou no meu cabelo. Forte e saudável, Patrícia disse. Talvez 2 semanas. Podemos fazer 2 semanas. Eu o quero aqui.
Eu o quero seguro. Ele está seguro. Ele está na melhor UTI neonatal do estado, com atendimento 24 horas por dia. E amanhã vamos vê-lo. Passar o dia todo se quiser. Já desocupei minha agenda. Eu me afastei para olhá-lo. E seu negócio? As pessoas que o emboscaram? Você não tem que lidar com isso. Sua expressão endureceu. Isso foi tratado permanentemente. A ameaça foi eliminada, significando mais morte, mais sangue, mais da escuridão que seguia Dante em todos os lugares. Mas, por uma vez, eu senti apenas uma satisfação sombria. Quem quer que o tenha atacado colocou Alessandro em risco, desencadeou o trabalho de parto precoce, pôs em perigo meu filho, que fossem eliminados. A percepção de quão longe eu havia caído ou subido, dependendo da perspectiva, deveria ter me horrorizado. Em vez disso, eu apenas me senti cansada. Cansada de lutar contra o inevitável. Cansada de fingir que Dante não era exatamente o que eu precisava que ele fosse. Eu quero ficar, eu disse baixinho. Não apenas por uma semana. Não apenas até Alessandro voltar para casa. Eu quero ficar com você, construir uma vida juntos para nosso filho. Dante ficou absolutamente imóvel. Você quer dizer isso? Eu quero dizer que estou aterrorizada. Não sei se isso vai funcionar. Eu quero dizer que ainda odeio o que você faz, o que você é. Eu toquei seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer, o calor de sua pele, mas eu te amo de qualquer maneira. Eu te amei desde o momento em que você entrou naquela galeria e me fez rir quando eu deveria estar trabalhando. E eu amo nosso filho. E eu acho que talvez possamos fazer isso funcionar se você me prometer algo. Qualquer coisa. Mantenha a violência longe de nós. De Alessandro, eu não me importo com o que você tem que fazer ou quem você tem que se tornar quando estiver lá fora. Mas quando você voltar para casa, você deixa isso na porta. Você consegue fazer isso? Sim. Nenhuma hesitação. Certeza absoluta. Eu já decidi na noite em que você entrou em trabalho de parto. Quando eu pensei que poderia perder vocês dois, percebi que nada mais importa. Meu império, minha reputação, meu poder. É tudo sem sentido se eu não tiver você e Alessandro. Então sim, eu posso ser dois homens. Aquele que o mundo vê e aquele que volta para casa para você. Então tentamos. Nós realmente tentamos fazer esta família funcionar. Ele me beijou então, profundo e possessivo e cheio de promessas. Quando ele se afastou, seus olhos continham algo que eu nunca tinha visto antes. Esperança. As 2 semanas seguintes passaram em um estranho novo ritmo. Todas as manhãs, íamos ao hospital e passávamos horas na UTI neonatal. Eu segurava Alessandro, conversava com ele, o amamentava quando ele estava forte o suficiente. Dante sentava ao nosso lado, observando com aquela expressão de admiração que nunca parecia desaparecer. Alessandro prosperou, ganhou peso, saiu dos monitores um por um. Patrícia o chamou de lutador. Disse que raramente via um prematuro se sair tão bem e tão rapidamente. Ele puxou a mãe, Dante disse, com a mão repousando no meu ombro, enquanto observávamos Alessandro dormir. Essa teimosia, essa força. À noite voltávamos para a cobertura, para o berçário que estava lentamente se enchendo de vida. Fotos da UTI neonatal. Roupinhas minúsculas que Alessandro usaria em breve. Livros que leríamos para ele. Dante trabalhava de casa, atendendo ligações e reuniões em seu escritório, mas nunca perdendo nossas visitas da tarde para ver nosso filho. E lentamente, cuidadosamente, reconstruímos o que um dia tivemos. A conversa fácil, os silêncios confortáveis, a maneira como a mão de Dante encontrava a minha sem pensar. A maneira como eu me inclinava para ele instintivamente, encontrando segurança em sua força. Não compartilhávamos uma cama. Ainda não. Isso parecia rápido demais, presunçoso demais. Mas algumas noites, quando o berçário vazio parecia muito quieto,
Eu encontrava Dante em seu escritório e ele me puxava para seu colo, e nós apenas sentávamos juntos na escuridão conversando sobre Alessandro, sobre nossos medos e esperanças, sobre o futuro que estávamos construindo. Eu quero me casar com você, ele disse uma noite, sua voz suave contra meu cabelo. Quando você estiver pronta, quando você tiver certeza. Eu quero que você seja minha esposa, não apenas minha parceira. Eu quero que Alessandro cresça vendo seus pais comprometidos um com o outro. Pergunte-me novamente em 6 meses, eu disse, quando tivermos provado que podemos fazer isso, quando Alessandro estiver em casa e tivermos encontrado nosso ritmo como família. 6 meses, ele concordou. E então eu vou colocar um anel no seu dedo tão grande que você não conseguirá levantar a mão. Eu ri e me senti bem. Natural, como se talvez realmente pudéssemos fazer isso funcionar. Finalmente. Finalmente, Patrícia ligou com a notícia que esperávamos. Alessandro está pronto para ir para casa. Chegamos ao hospital em 1 hora, ambos vibrando de excitação e terror. Patrícia nos mostrou como instalar corretamente a cadeirinha do carro, como apoiar a cabeça dele, quais sinais de alerta observar. Dr. Russo nos deu as últimas instruções, receitas, consultas de acompanhamento. E então Alessandro estava em meus braços, livre de fios e monitores, vestido com a pequena roupa que Dante havia escolhido, azul suave com estrelas brancas. Ele parecia muito maior do que há 2 semanas. Muito mais forte. A viagem para casa foi a mais lenta da minha vida. Dante dirigiu com cuidado exagerado, fazendo as curvas como se estivéssemos transportando explosivos. Cada vez que Alessandro fazia um som, nós dois ficávamos tensos, verificando o espelho para ter certeza de que ele estava bem. Quando finalmente paramos na garagem subterrânea do prédio da cobertura, Dante se virou para me olhar, seus olhos brilhantes. Pronta para começar nossa vida, mais do que pronta. Luca nos encontrou no elevador privativo, um raro sorriso em seu rosto cicatrizado quando ele viu o bebê. Bem-vindo ao lar, jovem mestre, ele disse solenemente. A cobertura havia sido transformada, flores por toda parte, arranjos de bom gosto que enchiam os quartos de cor e vida. Uma faixa sobre a porta do berçário lendo, Bem-vindo ao lar, Alessandro. Maria esperando com lágrimas nos olhos e um banquete preparado para a celebração. Mas tudo o que me importava era acomodar Alessandro. Nós o colocamos em seu berço, finalmente em seu próprio quarto, e ficamos ali observando-o dormir, como se ele pudesse desaparecer se desviássemos o olhar. Não acredito que ele está realmente aqui, eu sussurrei. Acredite. O braço de Dante envolveu minha cintura, me puxando para o seu lado. Nosso filho, nossa família, nosso futuro. Naquela noite, depois de alimentar Alessandro e acomodá-lo em seu Moisés ao lado da minha cama, eu não estava pronta para tê-lo em outro quarto ainda. Finalmente me permiti sentir o peso total do que havíamos construído. Esta família estranha, complicada, imperfeita. Dante apareceu na minha porta, hesitante. Posso entrar? Claro. Ele atravessou até o Moisés, passando um longo momento apenas observando Alessandro dormir. Então ele se virou para mim, sua expressão vulnerável de uma forma que eu raramente via. Obrigado, ele disse baixinho, por me dar isso, por me dar ele, por me dar uma segunda chance que eu provavelmente não mereço. Você merece ser feliz, Dante, até você. Ele sentou na beirada da minha cama, perto o suficiente para tocar, mas sem realmente tocar. Eu sei que você disse 6 meses antes de falarmos sobre casamento, mas posso te perguntar algo agora? O quê? Mova-se para o meu quarto. Não para isso. Apenas para dormir. Eu quero acordar ao seu lado. Eu quero estar lá quando o Alessandro acordar à noite. Eu quero que sejamos uma família de verdade em todos os sentidos. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido limites.
Mas olhando para este homem que virou seu mundo de cabeça para baixo por nós, que provou várias vezes que poderia ser gentil quando importava, eu não encontrei razão para recusar. Ok, eu disse, vamos tentar. Mas Dante, se isso não funcionar, se não conseguirmos fazer essa coisa de família funcionar, vai funcionar porque o fracasso não é uma opção. Nem com você, nem com ele. Ele se inclinou para frente, pressionando a testa na minha. Eu te amo, Sofia. Eu te amei desde a abertura daquela galeria. Eu te amei quando você partiu. Eu te amei durante 7 meses de inferno. E eu te amarei pelo resto da minha vida. Isso não é obsessão. Isso não é posse. Isso é apenas a verdade. Eu te amo também, eu sussurrei. Mesmo quando eu não deveria. Mesmo quando é aterrorizante. Eu te amo. Ele me beijou então, suave, doce, cheio de promessas. E quando ele se afastou, seu sorriso era o mais genuíno que eu já tinha visto. 3 meses depois, acordei com os choros suaves de Alessandro e encontrei Dante já no Moisés, que havíamos movido para o quarto dele junto comigo. Nosso quarto agora. Eu o peguei, Dante murmurou, levantando nosso filho com facilidade praticada. Volte a dormir. Mas eu observei enquanto Dante se acomodava na cadeira de balanço perto da janela. Alessandro aninhado contra seu peito nu. Ele estava cantarolando suavemente, algo italiano que eu não reconheci. E os choros do nosso filho silenciaram quase imediatamente. Esta era a minha vida agora. Manhãs com Dante e Alessandro. Dias passados construindo rotinas e encontrando nosso ritmo. Noites em que Dante voltava para a casa da escuridão que ele havia enfrentado e se transformava novamente no homem que lia histórias para dormir, com sotaques italianos ruins, e fazia nosso filho rir com caretas bobas. A violência ainda existia. Eu tinha sido ingênua em pensar que não existiria, mas Dante cumpriu sua promessa. Ele a deixava na porta. Quando ele estava em casa, ele era apenas um pai, apenas um parceiro. Apenas o homem por quem eu havia me apaixonado. No que você está pensando? Dante perguntou, me pegando observando. O quão longe chegamos? Quão diferente isso é do que eu imaginei? Melhor ou pior? Eu olhei para meu filho, saudável e crescendo, para o homem que moveu céus e terra para nos manter seguros. Para a vida que construímos das cinzas de tudo o que eu pensei que queria. Melhor, eu disse honestamente. Muito melhor do que eu jamais imaginei. Alessandro soltou um som satisfeito, sua pequena mão cerrada nos pelos do peito de Dante. Dante se encolheu, mas não se moveu. Apenas continuou balançando, continuou cantarolando, completamente contente em ser mantido cativo por alguém que pesava menos de 4,1 kg. 6 meses depois daquela noite no hospital, Dante me perguntou novamente. Estávamos no berçário. Alessandro estava dormindo tranquilamente em seu berço, finalmente em seu próprio quarto. Eu acabara de terminar de ler uma história para ele, minha voz suave no crepúsculo. Quando me virei, Dante estava ajoelhado com uma caixinha de anel na mão. Eu sei que dissemos 6 meses, ele começou, e já se passaram 9. Mas eu precisava ter certeza absoluta, não de como me sinto, mas de que você acreditaria em mim quando eu dissesse para sempre. Então, eu estou perguntando agora, Sofia, você quer se casar comigo? Você me deixará passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que você e Alessandro merecem? O anel era lindo, um diamante simples, elegante em vez de ostentoso. Exatamente o que eu teria escolhido. Sim, eu disse, lágrimas já caindo. Sim, eu me casarei com você. Ele deslizou o anel no meu dedo, então me puxou para seus braços. Por cima do ombro dele, eu podia ver Alessandro dormindo pacificamente. Nosso filho perfeito, a melhor coisa que já havíamos criado juntos. Essa não era a vida que eu planejei. Não era o conto de fadas que eu imaginara quando menina. Mas era real, era nosso. E era preenchido com um amor tão feroz, tão protetor, tão avassalador, que havia sobrevivido à violência e à separação
e a todo obstáculo lançado em seu caminho. Dante Moretti me encontrou naquele restaurante, quebrada e grávida e fugindo de seu mundo. E de alguma forma, impossivelmente, construímos algo lindo dos destroços. Nosso filho dormia em seu berço. Meu anel pegava a luz do corredor, e nos braços de Dante, eu finalmente senti como se tivesse voltado para casa. Não para um lugar, mas para as pessoas que faziam qualquer lugar parecer casa. Minha família.